após a morte de seu parceiro, um assassino une forças com um detetive para eliminar um alvo incomum, um cruel empreendedor imobiliário que tem toda a polícia corrupta em suas mãos. Olá pessoal, hoje recapitularemos o filme Alvo Duplo de 2012 e vamos para mais um resumo Thor. Bob, get the fuck out! O filme começa com uma cena intrigante, onde dois assassinos de aluguel, Jimmy Bobo e seu parceiro Lewis, se dirigem a seus alvos. Simultaneamente, um homem chamado Gray está usando drogas com uma prostituta. Jimmy e Lewis entram na cena fingindo ser policiais e atiram em Gray sem hesitação, fazendo o crime parecer um assalto. Jimmy não atira na prostituta, pois tem uma regra estrita contra ferir mulheres e crianças. Ao saírem, descobre que Gray não está morto e ele ataca Lewis de surpresa. Jimmy salva Lewis e finalmente conclui o trabalho e o lembra sobre a regra de não ferir mulheres e crianças. Jimmy está confiante de que a prostituta não o denunciará para a polícia, pois ela tem mais medo dele do que da lei. Em outra parte da trama, Jimmy e Lewis vão ao bar para receber seu pagamento de Rony, o intermediário entre eles e seu cliente Ian. A situação se complica quando o assassino brutal chamado Kengan os observa atentamente. Quando Rony não aparece, Jimmy decide ir ao banheiro, o que dá Kengan a oportunidade de atacar e matar Lewis. Kengan então vai ao banheiro para eliminar Jimmy, que percebe e contra-ataca. Enquanto ele persegue Kengan, que fugiu, Jimmy encontra o corpo de Lewis e percebe que caiu em uma cilada. Ele pega a faca de Lewis e foge do local. Descobrimos que Jimmy tem um extenso histórico de delitos, tendo passado períodos na prisão desde jovem, com 26 prisões, 4 comparecimentos ao tribunal e 2 condenações. Apesar disso, ele permanece dedicado ao seu trabalho como hitman. A cena muda e conhecemos o policial Tyler de Washington, que vem à cidade para investigar o assassinato de Gray, que pode ter tido alguma conexão com a polícia. Ao chegar à delegacia, Tyler conversa com LeBreton e questiona a prostituta poupada por Jimmy, que alega não ter visto ou ouvido nada. Quando Taylor se depara com o corpo de Gray, ele o conhece como um ex-colega policial de Washington, que foi demitido por comportamentos inadequados. À medida que Taylor investiga mais a fundo, descobre que Lewis, ex-parceiro de Jimmy, foi morto na mesma noite que Gray, exercendo sua função de assassino de aluguel. Taylor suspeita que as mortes possam estar conectadas. Entrando em contato com sua sede, Taylor descobre que Lewis tinha um parceiro chamado Jimmy. Determinada a encontrar Jimmy, que está ligado ao caso, Taylor enfrenta a resistência do tenente LeBreton, que não quer que ele se envolva na investigação, e retira sua arma, uma ação questionável e suspeita. Ignorando o tenente, seguindo as ordens de seus superiores, Taylor decide prosseguir com a investigação sozinho. Ele marca um encontro com Jimmy em um bar local, tentando arrancar algumas informações que possam colaborar para resolver o caso. No entanto, Jimmy não confia na polícia e rejeita colaborar com a investigação, que poderia o ajudar a descobrir quem matou seu parceiro. Enquanto Taylor deixa o bar, ele sente que algo ruim pode acontecer. De repente, outro policial começa a segui-lo e atirar nele, forçando-o a correr e se esconder em um estacionamento. Justo quando a situação está desfavorável para Taylor, Jimmy aparece e atropela o tira, dessa forma resgatando Taylor e levando-o para escapar do atirador. Ainda abalado e confuso, Taylor aponta sua arma para Jimmy, ameaçando prendê-lo. Mas Jimmy ri da situação e fala que o salvou. Ele oferece a Taylor 2 opções: buscar ajuda médica com ele ou esperar ser preso pela polícia, pois até então ele matou um policial. Enquanto isso, Kengan se encontra com Marcus, um advogado, e Morel, um empresário corrupto, que o encarregou de eliminar tanto Jimmy quanto Lewis e pede provas do crime. Ficamos sabendo que eles subornaram políticos para obter contratos favoráveis e tem informações sobre a localização das provas graças aos seus contatos corruptos na polícia. Jimmy levou Taylor à loja de tatuagem de sua filha Lisa e disse-lhe que podia ficar lá, enquanto eles resolviam o caso do assassinato de Gray Lewis. Quando eles saíram do carro, Jimmy deu uma arma para Taylor, que ligou para o tenente LeBreton para dizer que encontrou Jimmy e que em breve trará novas notícias sobre os assassinatos. Dentro da loja, Lisa, que sabia pouco de medicina, cuidou do tiro de Taylor ferido. Enquanto isso, Kengan chega ao esconderijo do amigo de Gray e enfrenta um tiroteio para obter evidência das atividades ilegais de Morel, para destruir possíveis documentos incriminatórios. Quando Taylor está recuperado, ele e Jimmy decidem confrontar Rony, responsável por pagar Jimmy pelos assassinatos.
Com a ajuda da inteligência da polícia, Taylor descobre que Ronnie está em uma casa de banho. Jimmy pede para Taylor esperar no carro, enquanto ele confronta Ronnie. Durante a conversa, Jimmy o acusa de armar para ele e seu parceiro. Em resposta, Ronnie tenta matar Jimmy, mas falha. Jimmy, muito esperto, já havia esvaziado as armas de Ronnie. Porém, quando Jimmy foi usar sua arma, descobriu que Taylor havia esvaziado sua pistola para evitar violência. Depois de muita porrada, Jimmy usou a bala que havia tirado da arma de Ronnie para eliminá-lo. Enquanto eles dirigem para a casa de Marcus, Jimmy bateu em Taylor por tocar em sua arma. Apesar disso, eles uniram forças para localizar a casa de Marcus, usando informações dos superiores de Taylor. No caminho, descobriram que Bobo havia sido dispensado da marinha por vender armas ilegais e se tornar um assassino de aluguel. Ao chegarem à casa de Marcus, viram que ele estava dando uma festa fantasia. Jimmy reconheceu Kinga na festa, mas com tantas pessoas ao redor, ele não podia agir. Enquanto isso, Morel estava envolvido em um negócio suspeito com um congressista, discutindo a construção de casas de luxo nos subúrbios. Marcus entrou na sala, mas Morel não o queria por perto, pedindo-lhe para pegar uma bebida. Marcus, irritado, planejou urinar na bebida, mas Jimmy e Taylor o surpreendeu antes que ele pudesse fazê-lo. Jimmy e Taylor o levaram para o esconderijo de Jimmy. No entanto, Morel descobriu rápido, pois tinha um policial comprado que rastreou o telefone de Marcus e ordenou a Kegan que se livrasse de Jimmy. Quando Taylor tentou questionar Marcus discretamente, ficou claro que ele não cooperaria. Jimmy usou porrada para obter informações, e Marcus admitiu que Morel pagou Kegan para eliminar Jimmy Lewis, garantindo que a morte de Gray não levasse a Morel. Kegan, um ex-mercenário, estava trabalhando para Morel, um conhecido golpista que planeja lucrar com propriedades baratas e obter altos lucros. Todas as provas de subornos morais estavam em um pendrive USB que Marcus tinha, com as informações que eles precisavam. Jimmy agiu rapidamente, matando Marcus, enquanto Kegan e seus homens atacaram seu esconderijo. Jimmy e Taylor escaparam, e depois de explodir a casa eliminando alguns capangas de Morel, pois Jimmy havia plantado algumas bombas embaixo da casa. No dia seguinte, Jimmy pediu a Taylor para verificar o pendrive que obtiveram de Marcus na casa de Lisa. O pendrive revelou uma rede de subornos envolvendo pessoas influentes, como juízes e políticos ligados a Morel. Taylor rapidamente informou o Tenente LeBreton sobre suas descobertas, incluindo a verdadeira responsabilidade pelas mortes de Gray e Lewis, e as evidências do esquema de suborno de Morel. Taylor planejava encontrar LeBreton quando chegasse à cidade. Antes de partir, Lisa implorou a Taylor para não prender seu pai, mas Taylor teve que agir de acordo com a lei, considerando os crimes de Jimmy. Enquanto dirigem, Jimmy revelou a Taylor que não era casado e que Lisa, na verdade, era filha de uma prostituta falecida há 15 anos. Ao chegarem à cidade, Taylor e Jimmy seguiram caminhos separados. Enquanto isso, um policial corrupto informou a Morel sobre o plano de usar Lisa como refém para obter o pendrive. Morel decidiu lidar com isso primeiro e depois se livrar de Kegan, a quem considerava imprudente e perigoso. Kegan rapidamente sequestrou Lisa, enquanto Taylor estava contando tudo a LeBreton. Ele foi surpreendido quando o policial tentou matá-lo. Descobriu-se que LeBreton estava trabalhando com Morel, um dos policiais corruptos que estava registrado no pendrive. Quando parecia o fim, Jimmy chegou e salvou Taylor de ser morto. Enquanto isso, Kegan entrou em contato com Jimmy, exigindo uma troca entre USB e Lisa. Determinada a salvar Lisa, Jimmy concordou em se encontrar e correu para o ponto de encontro. Morel concordou, sem perceber que Taylor se infiltrou e estava observando tudo silenciosamente. Jimmy estava determinado a vingar a morte de seu amigo Lewis, então estava decidido a derrubar Kegan. Após entregar o USB, ele rapidamente levou Lisa para um lugar seguro, mas não sabia que Kegan estava cansado da ganância de Morel e decidiu agir por conta própria. Em uma luta brutal, Kegan e seus homens eliminaram Morel e seus comparsas, enquanto Taylor gravava tudo como evidências contra os policiais corruptos. Enquanto os capangas de Kegan enfrentavam os de Morel, Jimmy instruiu Lisa a se esconder, mas ela foi logo encontrada pelos homens de Morel. Felizmente, Taylor chegou a tempo de salvá-la de qualquer dano. Jimmy estava determinado a se vingar-se de Kegan, e os dois tiveram uma luta feroz. Jimmy finalmente conseguiu dar o golpe fatal com a faca de Lewis, acabando com Kegan. No entanto, quando Taylor tentou relatar o incidente às autoridades, a paranoia e o medo de Jimmy o levaram a atirar em Taylor impulsivamente. Apesar disso, Taylor optou por não incriminar Jimmy em seu relatório, descrevendo o incidente como uma briga violenta entre criminosos rivais.
Esta escolha significa que Jimmy não precisará se preocupar com a lei que virá atrás dele. Algumas semanas depois, Taylor convidou Jimmy para se encontrar em um bar local, onde discutiram sobre o relacionamento de Taylor com Lisa. Taylor admitiu Jimmy a se manter longe de atividades ilegais. Parecia que, apesar de seus históricos turbulentos, Taylor estava disposto a dar a Jimmy uma segunda chance, desde que ele permanecesse fora de confusões, finalizando aqui a história.